Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje será sobre precisão e exatidão. Por que a gente precisa conhecer a precisão e exatidão em uma análise? Porque toda vez que a gente vai fazer uma análise, de uma amostra, a gente tem que fazer no mínimo essa análise 3 vezes, ou seja, em triplicata. Algumas indústrias até aceitam em 2 vezes, não seria o que é o ideal. O ideal realmente seria fazer em triplicata. Então, para isso, a gente depois que faz a análise, vocês têm que saber trabalhar com esses valores. Por isso, tem que saber o que é precisão e o que é exatidão. Então, o que é precisão? Precisão é a concordância entre os vários valores experimentais obtidos, sendo que esses valores eles devem estar próximos entre si. E a exatidão? A exatidão é a concordância dos valores experimentais com os valores verdadeiros. Eu gosto muito de fazer um exemplo que seria o tiro ao alvo, que é o que a gente vai mostrar ali para vocês, porque ilustra bem a parte da precisão e exatidão em uma análise química. Então, o primeiro exemplo é como se a gente tivesse feito uma amostra e tivesse feito essa amostra em quintuplicata, ou seja, tivesse repetido 5 vezes essa análise. Então, eu tenho 5 pontos vermelhos que estão representando a análise e esses pontos eles estão distantes entre si. O que significa, então? Que eles não são precisos. Então, são valores não precisos e, além disso, não estão no centro, que seria o alvo do tiro ao alvo, Então, eles não são precisos e nem exatos. Então, a gente já pode até escrever, não precisos, e não exatos. O segundo exemplo, se a gente observar, os 5 pontos vermelhos, eles estão próximos entre si. Então, significa o quê? Que eles são precisos. Mas estão distantes do centro. Então, eles não são exatos. Estão precisos e não exatos. Terceiro exemplo. Os 5 pontos vermelhos, ou seja, 5 análises estão próximas entre si e todas estão no centro. O que significa isso? Que são valores precisos e exatos. E o quinto exemplo, a gente tem os valores todos distantes entre si, Ou seja, não tem precisão, não precisos, porém a gente tem um único valor que ele está no centro, que é onde deveria estar. Então, eles são não precisos, mas que têm exatidão. Então, são exatos, Pelo menos um valor aqui está no centro, indicando que há exatidão na análise. Então, aí, o próximo passo que eu vou mostrar para vocês é como a gente trabalhar com os números. Entendendo o que é precisão e exatidão, agora a gente vai trabalhar com os números dessas análises. Então, a gente vai ter que entender a parte de algarismos significativos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Algarismos significativos serão todos aqueles algarismos que são contados da esquerda para a direita a partir do primeiro algarismo que é diferente de zero. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Por exemplo, 45,30. Este número, se a gente contar da esquerda para a direita, não tem nenhum número antes dele que seja zero, Então, eu vou contar todos a partir do 4. 1, 2, 3, 4. Então, significa aqui que eu tenho 4 algarismos significativos. Vou colocar aqui para vocês. Já este segundo exemplo, se a gente contar da esquerda para a direita, nós temos 0,0, agora 595. O que ele fala? Que a gente tem que contar o primeiro algarismo diferente de zero. Então, a gente vai começar a contar a partir do 5. Então, 1, 2, 3. 3 algarismos significativos. Já o terceiro exemplo, 0,00450. O que a gente tem? 0, 0 e 0. O primeiro número que é diferente de 0 é o 4, então nós vamos contar a partir dele. 1, 2, 3.
3 algarismos significativos. E o último exemplo, também não temos nenhum número à esquerda que seja zero, então nós vamos contar a partir do 6 mesmo. 1, 2, 3, 4. Então a gente teria 4 algarismos significativos. Para ficar claro, entender bem os algarismos significativos, a gente pode transformar esses números das análises, que muitas vezes são números extensos, né? Por exemplo, esse tem 4 algarismos significativos, esse só tem 3, mas é um número extenso. O outro só tem 3, mas também é um número extenso. A gente pode transformar em notação científica. O que é a notação científica? É a gente deixar um número na potência, né? Fazer esse número na base 10 elevado a uma potência. Então, como que a gente faz isso? Esse número ele tem que ficar à esquerda da vírgula com um número que seja igual ou maior que 1, menor ou igual a 9. Então, não pode ser 0 à esquerda da vírgula. Então, eu trouxe alguns exemplos para a gente transformar para a notação científica. Por exemplo, esse número aqui, 0,004991. Para a gente transformar para a notação científica, o que eu falei? Que à esquerda da vírgula, o número tem que ser igual ou maior que 1, menor ou igual a 9. Então, aqui, ó, se eu olhar nesse número, à esquerda da vírgula eu tenho 0. Então, eu vou ter que andar com esta vírgula até que ela chegue ao primeiro número diferente de 0. E onde que é esse primeiro número? No 4. Então, a vírgula ela passaria a ficar aqui, no 4. E geralmente, quando é notação científica, isso não é uma regra, tá? Geralmente, se coloca-se 2 algarismos significativos após a vírgula, à direita da vírgula. Mas isso não é uma regra, tá? Geralmente acontece isso. Então, como que ficaria esse número? 4,91. O que eu falei? Que a gente vai deixar na potência, mas a potência tem que ser base 10. Aí a gente tem que ver como que vai ficar essa potência. Como que eu falo? Se a gente andou à direita com a vírgula, a potência ela vai ficar negativa. Ou eu posso pensar como? Tá vendo que era um número muito grande? O que aconteceu com ele? Ele ficou era um número, né, extenso, mas ele é um número pequeno. Ele é extenso em tamanho, mas ele é pequeno, porque ele é 0,00491. Ele é pequeno. Eu deixei ele maior, eu deixei ele como sendo 4 e alguma coisa, 4,91. Então, se eu deixei ele grande, o que acontece com a potência? Fica negativa. Quanto negativo? Quanto eu andei com a vírgula? 1, 2, 3, menos 3. Aqui a mesma coisa. O que acontece? É 0. Então, a vírgula ficaria aqui, depois do 1. Então, ficaria como? 1,35. Vezes 10, a mesma coisa, era um número pequeno, ficou um número maior, potência fica negativa. Quanto negativa? Quanto eu andei com a vírgula? Uma casa, menos 1. Ou, como eu falei para vocês, a direita vai ficar negativo. Se eu andar à esquerda, vai ficar positivo. Também posso pensar dessa maneira. Aqui, ó, vários zeros, o primeiro número seria esse. Então, a vírgula vem aqui. 4,95 vezes 10. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Positivo ou negativo? Negativo. Por que negativo? Porque eu andei à direita ou porque ele era um número extremamente pequeno, apesar de ser em extensão grande, mas ele é pequeno, e eu deixei ele maior. Se eu deixei maior, a potência ficou negativa. Agora aqui é 1000. 1000 já é um número grande, né? 1000 é um número grande. O 1000, onde está a vírgula aqui? Estaria aqui, ó, após o último zero. Então, se eu quiser deixar em notação científica, eu vou ter que andar com a vírgula pra cá. Aí eu posso colocar como? Lembra que eu falei pra vocês? 1,00, 2 algarismos após a vírgula. Geralmente, não é uma regra. Vezes 10. E agora, andei com a vírgula pra esquerda. Quantas casas? Estava aqui, 1, 2, 3. Se eu andei à esquerda, a potência fica positiva, tá? O tanto de casa que eu andei. Ou eu deixei o número pequeno, ele era 1000, eu deixei ele 1. Se eu deixei ele 1, porque 1,00 é 1. Se eu deixei ele pequeno, a potência fica positiva, fica maior. Aqui é a mesma coisa, a vírgula está no último zero. Se eu quiser deixar em notação científica, 1, 2, 3, 4. Vai vir pra cá.
4,50 vezes 10 a quarta. E é assim que a gente transforma os algarismos, né, os números que têm vários algarismos significativos em notação científica, tá? Para deixar esses números que são extensos em tamanho menor. Então, a gente vai sempre fazer o uso da notação científica. Gente, para trabalhar bem com algarismos significativos, a gente deve conhecer regra de arredondamento. Eu vou passar para vocês aqui, nessa aula, a regra de arredondamento atual. Porém, deve ter muitos de vocês que fazem a regra de arredondamento antiga. Qual que seria a antiga? Se eu for arredondar um número, eu olho para ele. De 0 até 4 vai manter o número, eu não vou mexer nele. Se for de 5 até 9, vai aumentar. Na regra de arredondamento atual, vai ter uma pequena diferença. Então, eu vou mostrar para vocês tudo passo a passo. Então, vamos lá. Se a direita do último algarismo significativo tiver um algarismo maior que 5, eu vou somar 1. O que significa isso? Eu trouxe um exemplo. Então, a direita do último significativo significa que eu quero arredondar aqui, ó. Quero parar aqui. À direita, eu tenho 7. 7 é maior que 5. Se 7 é maior que 5, o que eu tenho que fazer com este número aqui? Somar 1. Então, como que vai ficar arredondado? 6,9. Ficaria assim. O segundo exemplo, se a direita do último algarismo significativo tiver um algarismo menor que 5, não vai mudar. Então, à direita, eu quero arredondar aqui, à direita eu tenho 4. 4 é menor que 5. Se 4 é menor que 5, vai manter, não muda. Então, vai ficar 6,8. Onde está a diferença da regra antiga para a regra atual? Exatamente nesse último exemplo. Por quê? O que ele fala? Caso o algarismo à direita do último significativo ser 5, né? For 5 aqui, faltou um 5 aqui, for 5, nós devemos utilizar a regra do par ou ímpar. O que significa isso? Então, vamos lá. De novo, eu quero parar aqui. Ele está falando que à direita do último significativo eu tenho 5. Se eu tenho 5, eu tenho que olhar qual que é esse número antes. Ele é 8. Ele é par. Se ele é par, pela regrinha atual, a gente mantém esse número. Então, ele vai ficar 6,8. Então, a gente pode escrever aqui que par vai manter. E agora, quero parar aqui. Eu tenho lá 6,75 e eu quero arredondar este número. O último é 5 e aqui é ímpar, tá vendo? Regrinha do par ou ímpar. Se for ímpar, vai aumentar. Então, vai ficar 6,8. Então, quando é ímpar, aumenta. Então, era isso que a gente iria ver hoje, né? Eu passei para vocês o que é precisão e exatidão, algarismos significativos e saber contar esses algarismos significativos, a transformação de alguns números que são extensos em notação científica e regrinha de arredondamento, né, desses algarismos significativos. Na próxima aula, a gente vai fazer as regrinhas de adição e subtração, multiplicação e divisão com vocês de todos os algarismos significativos. Até mais, tchau, tchau!